Vocês sabiam que a legislação brasileira garante aos avós o direito de visitação e guarda dos netos? Pois é, e isso faz toda a diferença no contexto familiar. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, fica aqui comigo que eu vou explicar em 3 etapas todo o processo necessário para garantir aos avós essa atenção com os netos e ainda vou responder as perguntas mais frequentes aqui no escritório. Meu nome é Carla Rangel, sou advogada especialista nessa área de direito de família e sucessões e hoje eu vim falar com você, avô e avó, ou se você conhece alguém que deseja manter esse convívio com os netos e está sendo frustrado, está sendo decepcionado. Pois é muito frequente na cultura brasileira que os avós tenham essa convivência com os netos, que os avós participem ativamente dessa convivência com os netos. Mas é preciso regulamentar especificamente essa relação. E para vocês entenderem que os avós, sim, eles têm 2 direitos fundamentais em relação aos netos: o direito de visitação e o direito de guarda efetivamente. O direito de visitação não é algo só ocasional, esporádico, não. É um direito de conviver na vida daquele neto, de realmente participar ativamente da vida dele, de poder ajudá-lo, de poder dar afeto, amor, carinho, ver o crescimento daquele neto e realmente participar do contexto familiar dele. Já o direito de guarda é um direito mais específico, é um direito que requer algumas especificidades, algumas circunstâncias a mais, digamos assim. Não basta você, avô ou avó, querer a guarda do seu neto, não. Ela só é concedida em alguns casos extremamente específicos. Primeiro de tudo, quando os pais vêm a falecer. Sim, os avós podem ficar com a guarda dos netos. Depois disso, em casos específicos de assédio moral, assédio sexual, abuso sexual, contexto de violência física, doméstica contra aquela criança. Se os pais estiverem praticando qualquer coisa desse tipo contra os filhos, os avós podem sim ir à justiça e entrar com o que se chama de uma ação de guarda, para requerer a guarda desses netos. Mas é importante lembrar que é preciso obedecer todo um processo legal. Como é o processo? Inicialmente, os avós precisam se munir da documentação necessária para poder dar entrada naquela ação. Então você vai à justiça junto com toda a documentação necessária, junto com as circunstâncias que vão consolidar o seu pedido, que vão fortalecer o seu pedido, você, avô e avó. Diante dessas circunstâncias, você reúne testemunhas, você reúne evidências, você, acima de tudo, tem uma comunicação clara com todos do seu interesse de efetivamente ter a guarda daquela criança para protegê-la, para livrá-la muitas vezes de situações que são terríveis na vida dela. Então é importante lembrar, acima de tudo, tem que preservar o melhor interesse daquela criança ou daquele adolescente. Isso a gente tem que deixar acima de tudo aqui. Com toda essa documentação, você vai à justiça. Você precisará de um advogado especialista nessa área de direito de família, porque não é só uma questão de especialidade, é uma questão de que ele vai saber as melhores estratégias, ele vai lhe dar as melhores dicas para que você possa, junto com todo aquele acervo de provas que você reuniu e com aquelas evidências, para que você possa sim obter a guarda daquela criança ou daquele adolescente e livrá-lo de situações muito traumáticas. Então vamos lá, você vai à justiça, entra com o que se chama o pedido de guarda, o juiz vai analisar todas as circunstâncias, ouvir as testemunhas que você trouxer ao processo e dentro daquela situação, sim, o juiz vai conceder ou não aquela guarda. E também o direito de visitação. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, é um exemplo fictício, para vocês entenderem. Mas, doutora, por que os avós iriam querer pedir a guarda dos netos? Veja só, uma situação exemplificativa. Paulo e Ana tiveram um relacionamento quando eram adolescentes e desse relacionamento surgiu um filho, Gustavo, certo? Gustavo nasceu, desde o início Paulo não ficou junto com Ana, não levaram essa relação adiante. E aí Gustavo, o filho deles, sempre conviveu mais com a mãe e também com os avós maternos. Diante das circunstâncias da vida, Paulo, pai dessa criança, teve uma oportunidade e foi trabalhar em outro estado, foi trabalhar em São Paulo. Ana continuou ali, criando seu filho junto com os pais dela, no caso os avós maternos, que sempre conviveram e participaram ativamente da vida dessa criança. Em determinado momento, Ana tem a oportunidade
de emprego de ir trabalhar nos Estados Unidos. E nessa circunstância, o que é que acontece? Ela resolve deixar Gustavo, o filho, com os pais dela, com os avós maternos. Então, diante dessa circunstância, sim, é no melhor interesse da criança que ela permaneça com esses avós no Brasil, com toda a circunstância que ela é acostumada. Mas para isso ser regulamentado, é necessário ir à justiça e pedir essa regulamentação legal. Afinal de contas, os avós precisam ter a guarda dessa criança. Por quê? Porque quando eles possuírem essa guarda, eles vão ter o quê? Possibilidade de matriculá-la na escola, possibilidade de incluí-la como beneficiária de um plano de saúde, de incluir também como beneficiária do INSS. Então, sim, a criança vai poder ser beneficiária diretamente desses avós. E eles vão ter total ingerência, total responsabilidade sobre essa criança, mas tudo legalmente determinado. E como vocês sabem, isso é uma situação muito frequente, principalmente aqui no Brasil, que os avós contribuem e participam ativamente da vida dos netos. Para vocês terem noção, recentemente, o Tribunal de Justiça de Goiás, a primeira Câmara Civil, concedeu uma guarda unilateral a uma avó de sua neta. Por quê? Porque o que é que acontece? Essa neta, desde que nasceu, ela já convivia com essa avó, ela já era criada por essa avó, ela já tinha uma relação muito profunda e muito constante com essa avó. E aí, diante de uma determinada circunstância, a avó se viu precisando efetivamente regulamentar essa guarda. Porque, na verdade, a própria mãe da criança já era de acordo que, na verdade, desde que essa criança nasceu, a mãe tinha deixado para essa avó criar a menina. E nessa circunstância, o juiz entendeu ali que sim, no melhor interesse da criança e do adolescente em geral, era conveniente que essa avó tivesse essa guarda unilateral. Mas é importante lembrar que não é porque foi concedida a guarda aos avós ou um dos avós que os pais vão perder o poder familiar. Não. A perda do poder familiar é uma outra questão totalmente diferente. Nos casos, efetivamente, de perda do poder familiar, que é uma coisa mais séria, que precisa ser investigada, que geralmente são nos casos de crimes praticados pelos pais, um abuso sexual, uma violência física, moral, doméstica contra aquela criança, aí nesse caso os avós não teriam efetivamente somente a guarda, mas sim talvez a tutela daquele menor. A guarda da criança, ela precisa ser garantida nesses casos em que ele convive muito com esses avós e que isso vai trazer um benefício à vida daquela criança. Então é fundamental verificar que essa guarda vai possibilitar que os avós tenham uma ingerência maior, que muitas vezes, na verdade, ele já tem essa ingerência, ele já tem uma responsabilidade moral, educacional, patrimonial. Ele, na verdade, já tem, na prática, todo esse cuidado, toda essa responsabilidade, mas legalmente não está regulamentado. Então é exatamente para isso que existem as ações de guarda requerida pelos avós em relação aos netos. Mas os pais não perdem esse poder familiar. Os pais continuam o quê? Obrigados a dar toda a atenção, todo o carinho, toda a ingerência na vida daquela criança, de participar ativamente da vida dela, de contribuir da melhor forma para a vida dela, participando ativamente, porque sim, os pais permanecem com responsabilidade. Uma situação não vai excluir outra. Então é importante isso ficar bem claro, para não entenderem que, porque os avós tiveram a guarda de uma criança, os pais deixaram de ter qualquer responsabilidade. Não, engano, eles continuam com toda a responsabilidade. E aí, existem perguntas muito frequentes que são feitas aqui no escritório, eu procuro responder da melhor forma, que são dúvidas que eu acredito que são dúvidas comuns e corriqueiras que podem várias pessoas vir a ter. A primeira delas é exatamente essa. Em relação à guarda dos avós. Quando os avós têm essa guarda, os pais vão perder? Não. Os pais permanecem com essa responsabilidade e obrigação de ingerência e de cuidado dos netos. Eles vão participar ativamente, apenas vai ser de uma maneira diferenciada. Se os avós tiverem a guarda desses netos, os pais vão participar de maneira alternada, de maneira intercalada na vida desses filhos, com, por exemplo, fins de semana alternados, feriados, férias, sim, porque afinal de contas essa criança vai estar sob responsabilidade direta dos avós, mas os pais continuarão obrigados a participar de toda essa atividade dos filhos. Outra pergunta também muito comum e corriqueira é possível a guarda compartilhada
dos avós com os pais. Veja, isso tem sido uma decisão cada vez mais frequente na nossa legislação e na nossa jurisprudência, tal como ocorreu com o filho de Marília Mendonça. O filho da Marília Mendonça, atualmente, ele está em guarda compartilhada com o pai e com a avó materna. Então, sim, é plenamente possível, embora isso aconteça mais frequentemente quando um dos pais veio a falecer, não está mais presente na vida dos filhos. Mas, independente disso, a nossa doutrina, a nossa legislação, a nossa jurisprudência, né, os nossos entendimentos jurisprudenciais, tem entendido que sim, é plenamente possível você conceder essa guarda compartilhada, desde que seja de comum acordo, né, dos avós e dos pais, e sempre prezando pelo melhor interesse da criança. Então, isso é fundamental. Prezar o que é que vai ser mais válido na vida daquela criança. Que ela conviva tão ativamente com os avós ou que não. Isso vai ser fundamental na hora de uma decisão dessa em relação à guarda compartilhada. Se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, eu não acredito. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e se está gostando, deixa o seu curtida aqui embaixo, que isso é muito importante para que eu continue gerando cada vez mais conteúdo para vocês ficarem craques no direito de família. Bem, voltando para responder algumas perguntas, que é muito frequente. Quando os avós adquirem essa guarda dos netos, os pais, será que eles precisam pagar pensão alimentícia para esses filhos? Sim, exatamente isso. Como eu tenho dito aqui ao longo do vídeo, os pais eles precisam manter responsabilidade sobre esses filhos. Não é assim, os avós têm a guarda, os pais são excluídos de qualquer responsabilidade. Não. Embora os pais não convivam efetivamente com esse filho, não tenham a guarda dele, que ele conviva com o neto, mas os pais têm sim que contribuir materialmente com a pensão alimentícia, com os custos daquela criança, com tudo aquilo que ela demanda. Então, sim, os pais ficam efetivamente obrigados a arcar com a pensão alimentícia daqueles filhos, embora a guarda esteja com um dos avós ou com ambos. E outra pergunta também muito frequente é: se os netos estiverem sob a guarda desses avós, será que eles teriam direito a essa pensão por morte desses avós? Veja só, isso é uma situação cada vez mais corriqueira aqui no Brasil. Na legislação efetivamente previdenciária, nesse caso, não existe nada nesse sentido, mas tem sido uma constância na nossa jurisprudência. Os tribunais superiores têm entendido que sim, nesse caso, se ficar comprovado que aquele menor, aquele neto, é dependente economicamente daqueles avós, em caso deles vierem a falecer, sim, esse neto terá direito a receber a pensão por morte daqueles avós. Então essa é uma questão que é muito alvo de muitas dúvidas, tem sido alvo de muitas questões, mas sim, é possível sim. Mas você terá que ir à justiça, comprovar efetivamente que aquele neto tem uma dependência econômica em relação àqueles avós, que aqueles avós possuíam a guarda dele, para que só assim o juiz decida se vai ter direito ou não ao recebimento daquela pensão por morte. Mas saibam que isso tem ficado cada vez mais frequente aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado de todo esse conteúdo em relação à guarda e visitação dos avós em relação aos netos. Esse é um tema bem delicado. A cultura brasileira é muito dos avós participarem efetivamente da criação dos netos. Principalmente quando a gente tem pais muito jovens, que por um relacionamento às vezes ocasional, desse relacionamento nasce um filho e eles ainda têm toda uma vida para construir, de estudo, de trabalho, profissionalmente para crescer. Então sim, isso é uma situação muito frequente aqui no Brasil. Mas é interessante ficar consciente que não basta você ter essa relação com o seu neto. O ideal é que você regulamente isso na justiça, para que posteriormente isso não possa vir a trazer nenhum mal-estar, nenhuma confusão. Afinal de contas, o melhor interesse da criança ele tem que ser preservado, mas também tem que ser sempre respeitado esse amor e carinho que é dedicado aos netos pelos avós. Então isso sim precisa ficar totalmente esclarecido, totalmente consolidado. Então a minha dica é, se você aí, avô ou avó, passa por essa situação, ou conhece alguém que esteja passando, a minha dica é procure a justiça e regulamente da melhor forma toda a relação que você tem com esse seu neto. Afinal de contas, o direito de visitar o neto, o direito de participar da vida do neto, isso sim faz toda a diferença na criação dele, no desenvolvimento e todo o contexto familiar. E aí não tem uma lembrança dos seus avós, uma lembrança boa da casa da vovó, com aquele cheirinho de comida gostosa que a gente adorava, aqueles almoços. Então sim, avós, vocês são muito importantes na vida
vida no neto. Inclusive, já tem estudos que a convivência de idosos com criança ajuda muito o desenvolvimento e até retarda diversas doenças em relação a idosos. Então, sim, que essa convivência entre avós e netos se torne cada vez mais frequentes e sejam defendidas por ambas as partes. Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Espero que tenham gostado.